nós vamos tratar desse tema. Eu acrescentei aqui para, enfim, dar um pouco mais de novidade ao tema, a Nossa Senhora Maria como modelo e mestra de fé. E assim, a termos assim, de ponto de partida, me parece importante, e todos vocês já devem ter essa ideia bem clara, né? Que a verdadeira devoção, ela não fica simplesmente num rezar e que depois não leva a uma transformação da nossa conduta, nosso comportamento. O rezar, o pedir a Nossa Senhora, vivenciar detalhes de devoção, deve chegar a nutrir a nossa vida espiritual, os nossos atos de contrição, de nós sabermos ser dóceis ao Espírito Santo. Esse tempo também agora, que estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, e há alguns dias, né, no domingo já tem uma festa de Pentecostes, nós temos que pedir àquela que é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo, que nos dê uma ajuda no sentido de ganharmos essa sensibilidade aos dons do Espírito Santo. Não é verdade que esse primeiro dom, os teólogos normalmente falam que a gente parte do dom lá da sabedoria, depois do entendimento, da ciência, depois da fortaleza, da piedade, e depois chegamos no resto do chão, digamos assim, no temor, o temor de Deus, o temor, não o temor servil, mas o temor filial. Mas para todos nós, a grande verdade é que o ponto de partida, o nosso passo a passo é começar pelo sentido de temor, que deve não ser um temor servil, mas um temor filial. E aí nós temos uma grande intercessora, a nossa Mãe do Céu, que pode nos ajudar nessas lutas que às vezes pode parecer assim que nós não estamos nos empenhando tanto como se empenharia um bom filho. Um bom filho procura se comportar bem diante da sua mãe, diante do seu pai, procura traduzir em obras e de verdade essas lutas. Então vamos procurar dar um sentido de maior contrição, maior dor, e implorar, pedir, e que a nossa devoção a Maria nos leve pelo caminho da identificação com Cristo. Não é verdade que naquele primeiro milagre que fez Jesus, quando Cristo diz, mas não é, mulher, mas não é chegada a minha hora. E mesmo assim ela diz, fazei o que ele vos disser. E depois se comenta, né, que a partir daquele momento, os seus discípulos acreditaram nele, os apóstolos acreditaram em Cristo. E Nossa Senhora está permanentemente nos dizendo ao ouvido a nossa oração, por ativa, por passiva, fazei o que ele vos disser. O que significa isso? Acho que cada um de nós deve tirar consequências. Uma vida de oração, um plano de vida espiritual, uma assistência da Santa Missa, a busca da confissão, deve nos ajudar, potenciar a que realmente façamos em nós, nos identifiquemos com Cristo, que Cristo nasça em nós, que vivamos em Cristo. E esse é o maior desejo que tem a nossa mãe, e a verdadeira devoção é o caminho de união através de Nossa Senhora, e por Maria chegamos a Jesus Cristo. Vamos por esse caminho. E a nossa mãe, olhando agora para ela, não obscurece a figura de Cristo. Ela é o conduto, é a ajuda, é a mãe amorosa, e que dá suporte e apoio a cada um de nós. Não é verdade que nós temos dificuldades? Uma e outra vez temos alguma falha, alguma queda. A nossa mãe nos ensina a estar totalmente abertos, de coração generoso, diante dessa realidade misteriosa, não? De viver com
com a inabitação da Santíssima Trindade na nossa alma. É o próprio Deus que vem à nossa alma em graça e vive em nós, faz morada dentro de nós. A meditação sobre os mistérios de vida cristã sempre nos fazem considerar o caminho da fé. O caminho da fé que foi trilhado por muitíssimas almas que foram se encaminhando para que se concretizasse a missão de Nossa Senhora. Nós vemos Abraão, que é figura aí daquele que é, enfim, ícone, figura do caminho de fé. Deixou a sua terra, seguindo o mandato de Deus, e vai para uma terra distante, motivado pela fé, fundamentado na fé, e se cristalizou numa fé profunda, que é o Pai, onde nasce toda a sequência de graças que vem para a humanidade, vem desse ponto de partida. E vamos vendo os patriarcas, os profetas, as grandes mulheres heróicas, e chega um momento dessa que diz a Sagrada Escritura, que muitas vezes e de muitos modos, veja que bonito nos Hebreus, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais para esse caminho de fé, que nós temos que imitar. O caminho de fé não é só dos patriarcas, dos profetas. Falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, que é Jesus Cristo. E continua nos Gálatas um outro trecho, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Essa atitude de fé, não é verdade que o anjo comunica, a embaixada, comunica essa graça, e a Nossa Senhora que corresponde com um ato de fé profundo. Não faz aquilo, seja feita a vossa vontade, fiat mi, faça-se em mim, segundo a tua vontade. É uma adesão de fé profunda. E todos nós podemos nos inspirar a esse modelo de fé operativa, de fé profunda, de serviço a Deus, de generosidade. Se faz assim e se identifica com o querer de Deus. Uma generosidade total. Maria abandona-se com total confiança na palavra que o anjo lhe anuncia, convertendo-se assim em modelo e mãe dos crentes. Acreditou, e aqui nós temos o modelo. Mestra de fé é aquela que mais acreditou, aquela que pôs no seu coração, custando o que fosse. O próprio Simeão, nós lembramos aquele cidadão que já octogenário, faz ali uma profecia, que uma espada te transpassará a alma, já prevendo. Essa espada que trespassa a alma de Maria, quando o seu filho está sofrendo com os cravos, com a crucifixão, Nossa Senhora está sofrendo assim de uma forma pungente, lancinante, as dores de Cristo, e se adere ao sacrifício de Cristo, porque ela foi a maior, a que mais se uniu à corredenção, é corredentora. Modelo para todos nós, modelo de caminho, de fé. E ela é uma mulher comum, corrente. Ela viveu fazendo as tarefas mais simples, mais comuns. Não teve um destaque, uma projeção, E o interessante, mal recebe a notícia de que será mãe do filho de Deus. Nós vemos quando o anjo diz: eis que a tua prima Isabel está no 6º mês. Maria
não tem dúvida, puxa, a minha prima já está com uma certa idade, e não, o Evangelho diz que saiu com festinazione, com diligência, com rapidez, com pressa. Como eu lembro numa visita lá a Israel, o palestino que estava, diz assim, olha, na língua aqui, seria com um passinho rápido, bem rapidinho, saiu para as montanhas, para servir a sua prima. Agora, às vezes os nossos irmãos separados, acho que não se atentam ao que ocorreu quando Nossa Senhora está chegando à casa de Isabel, né? Acho que todos nós sabemos de cor. Mal ela se aproximou e cumprimentou a Isabel, ela diz, por que graça, que glória eu receber a mãe que venha a mim, a mãe do meu Senhor. A mãe do meu Senhor. Estremeceu por dentro Batista. E o Espírito Santo iluminou a Isabel e ela começa a falar uma oração belíssima. E depois Nossa Senhora faz aquele canto do Magnificat, que a gente fica pensando, puxa, mas que tamanho, que grandeza da nossa mãe. Ela é cheia de graça, nunca teve um pecado, ela é imaculada. E nós temos ela como mãe porque Cristo quis que nós vivêssemos assim, unidos à nossa mãe e querendo que ela seja a nossa intercessora. Vejam, a gente costuma na doutrina católica falar a Deus é que se deve um culto de latria, de adoração a Deus, porque é a divindade, é aquele que a rigor devemos ter um culto para Deus, que se chama latria. Agora, nós podemos ter e devemos ter, por questão de justiça, não só de justiça, mas de piedade filial, ter veneração aos nossos pais. Veneração àquelas pessoas mais velhas, aquelas pessoas mais sábias. Então, isso se fala de veneração. Agora, quando esse estágio de veneração é alguém bastante importante, que fez muitos bens, se fala de uma devoção, uma veneração, que mais elevada do que simplesmente a veneração natural, se fala da dulia. E que a Nossa Senhora depois de Deus, depois da humanidade santíssima de Cristo, e sobre todos os anjos está Nossa Senhora, em termos de graça, de grandeza, de glória e de perfeição. É a obra-prima divina. É bom a gente ter essas expressões. Uma obra-prima. Quer dizer, só Nossa Senhora já teria compensado absoluta e totalmente toda a criação. Só Nossa Senhora. É a obra-prima divina. Que grandeza, não é? E a ela nós devemos dar esse culto de uma maior, não de latria, mas de hiperdulia. Essa devoção que deve haver de cada um de nós. Por isso nós cultivamos o rezo do terço, a contemplação dos mistérios dos terços, as romarias, os lembraivos, os olhares à imagem de Nossa Senhora, de ter uma imagem de Nossa Senhora no nosso quarto, de ter detalhes de delicadeza, de procurar tratar, procurar conhecer a vida de Nossa Senhora, não só através do Evangelho, às vezes é preciso também ler algum texto desses grandes santos, que tem biografias de Nossa Senhora, que nos ajudem a entender melhor toda essa realidade desse mistério da grandeza de nossa mãe, para aprofundar nisso e nós sermos de fato bons filhos de Maria e muito unidos a ela, e nós sabemos que unidos a ela, por meio dela, São José Maria gostava de colocar como exemplo, e assim ele vivia, da trindade da terra chegar à trindade do céu. Por Jesus, Maria e José, chegar à trindade. E por meio de Maria, chegarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer nessa devoção, que ela é mestra de fé. E como é que anda a minha fé?
Eu sou dócil aos toques do Espírito Santo na minha alma. Eu, conhecendo os preceitos de Deus, eu me esforço por conhecer a Sagrada Escritura, a doutrina, e procuro corresponder a esses... porque não é verdade? Quem é que me ama? Aquele que Jesus Cristo fala, é aquele que cumpre os meus preceitos. Mas não um cumprimento qualquer, um cumprimento por amor. Com certeza é aquele que ama, aquele que tem esses dois polos. Nós vivemos entre o amor e o temor. E o temor filial se transforma em amor. E o amor nos faz aderir à vontade de Deus, porque me dá na gana, porque queremos de verdade, porque queremos para valer, porque sai do mais fundo da nossa alma. Não somos obrigados, por assim dizer, porque quem ama se obriga. Quem ama se faz pequeno e se põe a serviço. E essa é a grande verdade, que nós temos que ir por esse caminho de serviço. A Virgem Santíssima, seguindo um texto de São José Maria, que eu achei aqui, de Amigos de Deus. O Amigos de Deus está na internet, é um livro de homilias, e tem um capítulo de uma homilia que chama Mãe de Deus e Mãe dos Homens, mais para o final das homilias no livro Amigos de Deus. Diz, durante a sua vida terrena, Maria não foi poupada nem à experiência da dor, não foi um caminho fácil, nem ao cansaço do trabalho, nem o claro escuro da fé. Aquela mulher do povo que um dia prorrompeu em louvores a Jesus, exclamando, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. O Senhor responde, antes bem-aventurados os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. São José Maria diz assim, era um elogio. Veja, Cristo, o que não, alguns dizem, não, mas então está tirando o valor daquilo. Não, não, é exatamente isso, é para reforçar. O elogio não é tanto porque foram pelos os peitos que te amamentaram, mas sobretudo e muito mais porque aderiu-se plenamente ao querer de Deus. Era o elogio de sua mãe, do seu fiat, do seu faça-se sincero, rendido, posto em prática até as últimas consequências, que não se manifestou em ações aparatosas. Não vemos nossa mãe, ela... O resumo da vida de Nossa Senhora que aparece no Evangelho é de cada uma dessas situações, ela parava e meditava no seu coração, absorvia aquilo, tirava consequências profundas. Nossa Senhora vive totalmente, quando o Papa Bento XVI dizia numa dessas audiências, ele dizia, vive totalmente não faltam palavras, né? Nossa Senhora vive totalmente e na relação com o Senhor. Põe-se em atitude de escuta, esse ouvido atento, e deve ser assim para nós, modelo de imitação, estar cuidar do que Deus está querendo de nós. Ter sensibilidade de audição, atenta a captar os sinais de Deus no caminho do seu povo, está inserida numa história de fé e de esperança nas promessas de Deus, que constitui o tecido da sua existência. É bonito pensar que Papa Bento XVI coloca aqui o tecido, a vida de Nossa Senhora não é somente um fio, é um tecido de uma vida de fé plasmado desde o acordar com toda certeza durante o seu sono, que era um sono descansando em Deus, ela tudo o que faz para dar glória a Deus. Ali na casa de Nazaré, lá não tem cara dizendo, não, isso é meu, isso é teu, isso é daqui, agora eu quero isso, agora eu quero... Ali só tem uma ideia comum, ali é todo um trabalho, tudo é serviço para que
para a missão que Cristo veio ter na Terra. Servir, e é um serviço. Nós vemos Maria, Jesus, Maria e José, uma família que se ama profundamente e um serve o outro. Maria é mestra de fé. E por que não começarmos a pensar, se não pensamos ainda, em que eu posso me espelhar a resposta de Maria? Não é verdade que Maria já tinha se definido, ela tinha visto, tinha se consagrado a Deus, com certeza José também, porque já estavam casados, juridicamente casados, ainda não coabitavam, mas poderiam coabitar, segundo a lei, poderia, em geral esperavam algum tempo. Então iam viver como irmãos, não é? Já tinham se proposto viver dessa forma, e Maria não sabe como aquilo vai ocorrer, está disposta a fazer, mas não sabe como vai se fazer isso. A docilidade, o desejo de fazer a vontade de Deus, forte em nós. Como é que somos? Nos empenhamos em cumprir a vontade de Deus? Somos pessoas que recorrem rapidamente, por exemplo, a uma confissão sacramental, para logo atar-se à graça de Deus, se porventura nós perdemos? Ela é mestra de fé. Nunca, diz São José Maria, aprofundaremos bastante nesse mistério inefável. Nunca poderemos agradecer suficientemente à nossa mãe a familiaridade com a Trindade Beatíssima que ela nos deu. Ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. É interessante que há uma casa de retiro, acho que o Romero já foi lá em Brasília, né? Que no retábulo tem uma imagem de Nossa Senhora sendo coroada. Tem Deus Pai, para quem está olhando o retábulo, à esquerda está Jesus Cristo, a humanidade santa, como está no céu, né? Porque Jesus Cristo está unido ao Verbo, né? O Jesus Cristo é uma pessoa, a humanidade santíssima, ali só há a pessoa, a segunda pessoa. Coroando Nossa Senhora está, de um lado, então, Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo, no momento da coroação, e todos os anjos ali à volta. E é essa a realidade, né? Nós temos a nossa mãe no mais alto, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos. Então nós, quando dizemos a ladainha é um elogio. Não, agora vai ter mais quatro elogios, cada papa coloca mais um ou dois, né? Pois olha, quanto mais elogios para nossa mãe, melhor. Ela é muita coisa, é muito mais. Então, um elogio sempre é pouco para nossa mãe. Não, mas é tudo muito repetitivo. Se é muito repetitivo, pode ser que em nós o que tenha que o nosso amor esteja um pouco curto, que não venha à memória que essas frases da Ave Maria são as frases mais imponentes do que ocorreu no mundo, né? É o divisor de águas, não? Uma palavra faça-se em mim segundo a tua palavra. Aquilo faz com que aconteça, a partir do sim de Maria. Você vê que Deus quis, respeitando a liberdade de Maria, né? Respeita a liberdade, mesmo sabedor, porque Deus é onisciente, né? Sabedor da grandeza, da generosidade de Nossa Senhora, já sabia qual era a resposta, mas quer que ela utilize a vontade, que fique desconcertada, que não saiba como acontece aquilo. E quando se fala desse claro escuro da fé, não é verdade que houve um sofrimento dela e de José nesse meio tempo? Como é que vai ficar? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa realidade, né? Até que José recebe uma luz, um anjo lhe diz o que teria que fazer. A nossa fé não pode ser uma fé débil. A fé de Nossa Senhora é o protótipo, é o modelo de todos os homens na vida da igreja. Por isso, São José Maria diz, se a nossa fé for débil,
que fazer? Recorrer a Maria, rezar o terço. Há tantas passagens na vida da humanidade. Nós vemos aquele momento da invasão dos mouros à Europa, né? Mouros, árabes, não sei como é que se distinguem as coisas. Já esqueci até o nome da batalha lá. Depois alguém me... o Papa, foi aquele momento, foi todo mundo rezando o terço, e foram pouquíssimos navios, quase a metade de navios da cristandade que foram defender a passagem de todo aquele pessoal para... É a batalha de... Puxa, muito bem. Ninguém lembra. Lepanto, né? Poxa, graças a Deus eu fui salvo. Mas de Lepanto, e de fato, se não fosse pelo terço, se não me engano, a festa de Nossa Senhora do Rosário é essa data aí, a data da Batalha de Lepanto. Bom, todos nós, o nosso Pai tem um ponto de caminho, vocês procurem lá depois no Busca, todos nós temos os nossos lepantos, as nossas batalhas, as nossas dificuldades. Pois nós temos que rezar o terço, pegar o terço e pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora para que nós cresçamos, para que nós tenhamos uma vontade firme, uma vontade forte, e o terço é uma arma poderosíssima. Na escuridão da cruz, a fé e a docilidade da Virgem dão um fruto inesperado. Em João, João, o apóstolo jovem, em João, o Cristo entrega os cuidados da sua mãe a João. E nisso está colocando a todos nós como nossa mãe e também filhos. E ela pode e deve e vai cuidar de todos nós. Bom, a nossa fragilidade não é obstáculo para que nós caminhemos em direção à santidade. Toda vez que nos bate algum desânimo, alguma tristeza, eu não sei se vai dar, as nossas faltas, as nossas mazelas, nós temos uma poderosa intercessora. E é o caminho regulamentar. Deus quis que tivéssemos uma mãe intercessora, que ela recorre por cada um de nós, e é uma mãe que facilita a nossa volta para Deus. Todo ato de contrição, todo ato de penitência, todo ato de volta do filho pródigo, aqui é mediado por meio de Maria. Então não é obstáculo. Também diz o Papa Francisco, destacando essa coisa, porque às vezes a gente pode pensar que Deus, olhando para as nossas faltas, está nos olhando feio. Ixi, mas não, Deus nos ama independentemente das nossas faltas, nos quer e nos ama. Não quer o pecado, mas quer a salvação de todos nós. Nesta luta, diz o Papa Francisco, que os discípulos devem enfrentar, e aqui estamos todos nós, todos os discípulos de Jesus, devemos enfrentar esta luta. Maria não os deixa sozinhos. A mãe de Cristo e da Igreja está sempre conosco. Sempre caminha conosco, está conosco. Maria, repete assim, uma vez e outra vez o Papa Francisco, Maria nos acompanha, luta conosco, sustenta os cristãos no combate contra as forças do mal. E ela, sendo mestra, uma grande mestra de fé, ela pode nos orientar, nos fortalece. E aí vamos, Maria, quando diz que conservava todas as coisas no seu coração, tinha uma profundidade tão grande. Vamos procurar imitar Maria. Toda vez que nos concentremos na oração, buscamos a ajuda de Deus, aumenta a nossa fortaleza. Então procuremos nós, diz São José Maria, eu vou até, desculpa muita leitura, mas é que as palavras aqui de São José Maria estão bem encaixadas. Procuremos nós imitá-la.
conversando com o Senhor, num diálogo enamorado de tudo o que se passa conosco, abrir o nosso coração, me passa isso e aquilo. Tive uma dificuldade em casa, com esses filhos, eu estou tendo essa dificuldade, com essa situação no trabalho. De tudo o que se passa conosco, até dos acontecimentos mais comuns, triviais. Não esqueçamos, temos de pesá-los, avaliá-los, vê-los com olhos de fé. Será que nós já estamos adquirindo esse temor filial, esse desejo de contar com Deus em todas as coisas, como filho pequeno, abandonado na mão, como um menino, um bebê no regaço da sua mãe? Então todos nós temos mais ou menos essas dificuldades, momentos de luz, momentos de obscuridade. Dificuldades, por exemplo, há pessoas que às vezes por uma temporada têm dificuldades para levantar no horário. Tem outras pessoas que têm dificuldades na guarda da vista. Outras pessoas, o descuido no plano de vida de uma forma sistemática, na oração mental ou na assistência da missa com mais frequência, de estar preparado, estar em estado de graça. Vamos procurar lutar contra essas debilidades, porque a nossa mãe nos ajuda. E isso vai ser um caminho, pode ser um caminho, e aí está o modelo. Nossa Senhora é modelo universal de santidade. Nossa Senhora, São José e a humanidade santíssima de Cristo. E através de Nossa Senhora, São José, Nossa Senhora, chegamos a Cristo. E através da Trindade da Terra, chegamos à Trindade do Céu. Como podemos imitar Nossa Senhora? Nesse eis aqui a serva do Senhor. Olha, no texto do Evangelho, diz que Deus olhou a humildade, ou a baixeza, né? Umas traduzem por baixeza, mas humildade é o que mais se traduz a ele. Deus olhou a humildade da sua escrava e por causa disso, da sua humildade, concedeu essa dádiva, essa graça de ser mãe de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Diz também o Papa Francisco, pronunciando esse fiat, o faça-se, fiat mi secundum verbum tuum, faça-se em mim segundo a tua palavra, do qual depende a fidelidade, a vocação pessoal, única e intransferível em cada caso, e que nos fará cooperadores da obra da salvação realizada por Deus em nós e no mundo inteiro. Papa Francisco está associando, e aqui temos que pensar, todos nós somos chamados por Deus para ser santos. Sede santos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Tu e eu temos uma vocação, um chamado divino. Nós recebemos aquele nome que só Deus é, aquele nome é o nosso nome, nos chama pelo nomignolo, o nome afetivo, familiar. Deus nos escolheu antes da constituição do mundo para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Todos estivemos e estamos dentro do querer de Deus, temos uma missão. Para cumprir essa missão, é preciso ter essa resposta de um fiat cabal. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Se nós nos identificamos com Maria, se imitamos as virtudes na sua humildade, na sua generosidade, na sua diligência, na sua obediência, então como é que, na verdade, então, todos nós podemos crescer em identificação por Maria, que não estamos obscurecendo a devoção a Jesus Cristo, porque estamos seguindo o caminho que nos reforça o amor àquele que escolheu a sua mãe, que é a obra-prima, né? É o próprio Deus que escolhe e fez aquela criatura que é o máximo de perfeição e quer que seja nossa mãe e nossa ajuda. Agora nós temos que corresponder à graça.
Há um ponto de caminho, que é o 933, que São José Maria, ali no ponto de caminho não dá para perceber, mas São José Maria explicava o que tem acontecido com ele. O ponto de caminho diz assim, 933, contam de uma alma que ao dizer ao Senhor na oração, Jesus, amo-te, ouviu esta resposta do céu. Obras é que são amores, e não as boas palavras. Esse que ele está dizendo, uma alma, essa alma era ele mesmo, quando dava comunhão para umas freiras, ele estava dizendo, te amo mais do que esta, te amo mais do que esta. Enfim, e ouviu isso com a força bastante, enfim, depois que configurou um ponto de caminho. Conto de uma alma que, ao dizer ao Senhor na oração, Jesus, amo-te, ouviu esta resposta do céu. Obras é que são amores. Temos que nos perguntar nisso. O que são essas obras que são amores? O nosso espírito de serviço em casa. Nossa diligência na vida de oração. Na luta contra o nosso defeito dominante. Ou ter uma generosidade, um detalhe de delicadeza, para estar presente mais vezes na Santa Missa e receber bem preparados para a comunhão. Então eu já vou, assim, quase que fechando, lendo aqui um ponto que pode servir de ajuda para nós. Jesus Cristo estabelece esta condição, que vivamos de fé, porque depois seremos capazes de remover montanhas. E há tantas coisas a remover no mundo e primeiro no nosso coração. Primeiro dentro de nós. Primeiro tu, alma de apóstolo. Primeiro cada um de nós. Tantos obstáculos à graça. Portanto, fé. Mas que fé é essa? Fé com obras. Com obras e de verdade. Não uma fé só de boca ou de palavra. Fé com sacrifício. Não é uma fé etérea, abstrata, simplesmente que a gente diz subida, elevada, mas é aquela que se plasma em detalhes concretos de virtude, de atos de fé que levam a obras de serviço, de dedicação, de vencimento dos puxões da tentação para baixo. Temos que ser pessoas virtuosas. Então, tantos obstáculos à graça. Portanto, fé com obras, fé com sacrifício, fé com humildade. Porque a fé nos converte em criaturas onipotentes. E tudo o que na oração pedirdes com fé, alcançá-lo-eis. E impulsionados por essa força que nos dá a fé, também São José Maria nos diz assim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me para que creia mais e melhor. E dirigimos igualmente esta súplica a Santa Maria. E aqui a gente pode acostumar-se, no bom sentido, né, de amar esse caminho da devoção a Maria. Devoção, na prática de vida cristã, é ter a inclinação da vontade, podemos identificar devoção como a virtude da piedade filial. Piedade é uma virtude. É uma inclinação, e aí no caso é sobrenatural. Uma devoção que nos leve a ter um instinto sobrenatural, veja, instinto sobrenatural, aquele bate-pronto, aquele instinto. Assim como tem pessoas que têm uma irritação no primum prime, né, de rapidez, ficar irritado por qualquer coisa, que nós tenhamos, por ação do Espírito Santo e ajuda da nossa mãe, esse primeiro movimento, de fazer a vontade de Deus, como tinha Maria. É de tal ordem o grau de adesão à vontade de Deus e o controle das emoções, das paixões, enfim, das solicitações da sensibilidade, que Maria estava isenta de pecado, tinha um controle absoluto. Vamos pedir a ela que nos dê essa sensibilidade maior e que nós estejamos com a vontade pronta para fazer a vontade de Deus em cada momento.
e dirigimos igualmente essa súplica a Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Mestra de fé. Bem-aventurada tu que creste, porque se cumprirão as coisas que te foram ditas da parte do Senhor. Muito bem, então fica aqui o tema, né?